Seja bem-vindo à Canção Nova e ao nosso programa de Teologia do Corpo. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, como ser único e irrepetível. Criados homem e mulher, Deus atribuiu-lhes a função de dominar e cuidar do mundo. E o homem e a mulher também são imagem do Criador quando cuidam deste mundo que lhes foi dado. A Igreja tem estado particularmente atenta à forma como nós, seres humanos, nos organizamos em sociedade e nos movimentamos nas esferas económicas, políticas e sociais. É precisamente nessas esferas onde a condição humana, da dignidade humana, tem sido mais violentamente atacada. Mas será que na economia o homem continua a ser imagem e semelhança de Deus? Será que Deus tem alguma coisa a ver com os nossos modelos económicos, as nossas formas de organização políticas e sociais? Será que a Igreja tem o direito de dizer alguma coisa ao coração humano sobre a economia, a sociedade e a política? Sem dúvida que se estas esferas não existirem para servir o homem, ele não poderá realizar-se a si mesmo. E este é o tema cerne de toda a questão fundamental do homem. Até que ponto, nas esferas da nossa vida cotidiana, conseguimos viver a realidade da pessoa que somos. Seres criados à imagem de Deus para vivermos a comunhão de pessoas neste mundo, nesta terra, como manifestação do amor. Com a sua doutrina social, a Igreja assume a tarefa de anúncio que o Senhor lhe confiou. Ela atualiza no curso da história a mensagem de libertação e de redenção de Cristo, o Evangelho do Reino. A Igreja, anunciando o Evangelho, testemunha ao homem, em nome de Cristo, a sua dignidade própria e a sua vocação à comunhão de pessoas. Ensina-lhes as exigências da justiça e da paz, de acordo com a sabedoria divina. A doutrina social é parte integrante do mistério de evangelização da Igreja, daquilo que diz respeito à comunidade dos homens, situações e problemas referentes à justiça, à libertação, ao desenvolvimento, às relações entre os povos, à paz. Nada é alheio à evangelização e esta não seria completa se não levasse em conta o recíproco apelo que se continuamente fazem o Evangelho e a vida concreta, pessoal e social do homem. Entre evangelização e promoção humana há laços profundos, laços de ordem antropológica, dado que o homem que há de ser evangelizado não é um ser abstrato, mas é sim um ser condicionado pelo conjunto de problemas sociais e económicos. Laços de ordem teológica, porque não se pode nunca dissociar o plano da criação do plano da redenção. Um e outro a abrangem situações bem concretas da justiça que deve ser combatida e da justiça a ser restaurada. Laços daquela ordem eminentemente evangélica, qual é a ordem da caridade. Como se poderia proclamar um mandamento novo sem promover a justiça e sem promover a paz, o verdadeiro e autêntico progresso do homem. A doutrina social por si mesma tem o valor de um instrumento de evangelização e se desenvolve num encontro sempre renovado entre a mensagem evangélica e a história humana. Em 1891, Papa Leão XIII lançou a primeira encíclica, Rerum Novarum, dedicada a este tema do social. Nessa época, defrontava-se com as grandes questões provocadas pela Revolução Industrial. Durante todo o século XX, os vários papas foram dedicando sucessivamente a sua atenção aos problemas económicos, políticos e sociais. Vivemos no século XX o socialismo, o comunismo e o capitalismo. E diante de todos estes ismos, a Igreja foi respondendo com a sua doutrina social. Uma doutrina social que faz uma síntese entre aquilo que é a propriedade privada dos bens e o uso comum dos mesmos. A doutrina social da Igreja foca a sua atenção em alguns conceitos verdadeiramente importantes para entendermos a realidade do mundo económico. Bem comum, salário justo, igualdade na distribuição e no acesso da riqueza e dos bens, a propriedade privada, o destino universal de todos os bens, a preferência pelos pobres e a promoção, indiscutivelmente a promoção da dignidade humana naquilo que são as esferas cotidianas.
as esferas onde o Evangelho tem de penetrar. A doutrina social da Igreja é, por isso, um apelo fortíssimo dirigido ao coração dos homens e das mulheres. E será que é apenas para cristãos? Não. A doutrina social da Igreja dirige-se a todos os homens de boa vontade. Neste programa, queremos ficar a saber como é que esta doutrina social da Igreja nos pode ajudar a todos a viver no nosso dia-a-dia a realidade concreta do Evangelho, dos valores do amor, da paz, da justiça e da solidariedade. O meu nome é Sofia Nascimento e é uma alegria poder estar consigo. O nosso convidado de hoje é economista, assumidamente católico, catedrático e professor na Universidade Católica de Lisboa, onde leciona Economia e Doutrina Social da Igreja. É autor de diversas obras sobre economia e assina a coluna Não há almoços grátis no Diário de Notícias. É conhecido pelo seu discurso assertivo e também muito divertido. Professor João César das Neves, bem-vindo à Canção Nova, Obrigado. Ao nosso programa Teologia do Corpo. Confesso que é uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui e podemos fazer também este cruzamento entre Teologia do Corpo e Doutrina Social da Igreja. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia. Começamos exatamente pela questão primeira. O que é a doutrina social da Igreja e quais são os seus fundamentos principais? A doutrina social da Igreja é simplesmente o Evangelho, é simplesmente o mandamento do amor e agora aplicado nas questões sociais. Portanto, trata das questões sociais que vão desde a família até à diplomacia internacional, à guerra e ao ambiente, passando pela economia, pelo trabalho, pela política, portanto, todos os aspectos das relações sociais e seguir o ensinamento de Jesus Cristo nestas questões. O Papa São João Paulo II explicou explicitamente que a doutrina social da Igreja é simplesmente um ramo da teologia moral, neste caso a teologia moral relativamente às questões sociais. E, portanto, não é uma questão, digamos, técnica, não é uma questão social, é uma questão religiosa. É como é que os cristãos devem viver a sua vida na sociedade e a doutrina é simplesmente a orientação que o magistério, os papas e os bispos a eles unidos dão para essa evolução. Mas é possível vivermos o Evangelho nas esferas da economia e da política, do trabalho, ou estamos apenas diante de um bom ideal, de um bom propósito? Bem, a mensagem de Cristo nunca é fácil, nunca ninguém disse que era fácil, mas é aí que nós temos que viver, é no sítio onde estamos. E, portanto, a dificuldade é simplesmente natural, sem a graça de Deus não é possível, com a graça de Deus tudo é possível, não é? E, portanto, isso é verdade desde o momento da Anunciação, quando o anjo disse a Senhora que Deus nada é impossível. E esta é a mesma dificuldade que nós encontramos todos os dias. Mas é essa encarnação de Cristo que muda as coisas, e muda as coisas também no emprego, muda as coisas na nossa família, muda as coisas nas questões sociais, é aí mesmo que ele tem que encarnar. E essa encarnação tem uma orientação, digamos, por parte do magistério, que é a doutrina. Nós atualmente falamos muito em dignidade humana e em dignidade da família também. Considera que o atual sistema económico promove a dignidade humana ou, pelo contrário, ele sustenta-se muito à custa da exploração do ser humano? Bem, eu diria que o nosso sistema em que vivemos, o sistema ocidental, o sistema democrático, é um dos poucos sistemas que afirma esse princípio à partida. Durante séculos e séculos isso não era verdade. Quer dizer, a Igreja esteve muitas vezes sozinha nesta afirmação e graças a Deus, nesse aspecto, infelizmente noutros não, mas nesse aspecto, a Igreja conseguiu que a cultura, os partidos mesmo anticatólicos, as constituições, as instituições, afirmam essa dignidade da pessoa, como raramente aconteceu no passado. Depois, no concreto as coisas são complicadas, é verdade. E nós temos muitos ataques à dignidade humana em múltiplas áreas. Felizmente temos também a denúncia disso, precisamente porque o nosso sistema, mesmo aqueles que alguns até que estão a atacar, dizem que não estão a atacar e dizem que querem defender a dignidade humana, é mais fácil, digamos, identificar isso do que em tempos passados, onde era normal, onde as pessoas achavam habitual haver escravos ou haver castas, coisas destas. Num sistema que afirma a importância do indivíduo, embora isso não seja exatamente aquilo que a Igreja defende, mas está próximo e, portanto, podemos usar isso para depois apresentar a doutrina, apesar de depois os mecanismos, como todos sabemos, serem muitas vezes contrários, mas também é verdade que é o nosso grau de exigência superior que nos faz estarmos mais indignados. Quer dizer, também, felizmente,
é que hoje somos mais exigentes nessas coisas e por isso também sentimos mais desanimados quando as coisas não são o que nós queremos, o que é bom, é um avanço. Temos um pouco mais de consciência, não é? Sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, também parece-me que vivemos com uma consciência um bocadinho adormecida, porque consideramos normal alguns de nós terem algum tipo de bem-estar económico, acesso facilitado a bens e serviços, mesmo sabendo que isso se faz à custa da miséria de outros, ou de outros povos, ou de outros países, ou da exploração infantil noutros locais. Como é que a doutrina social da Igreja vê esta questão, o que é que ela propõe? Bem, primeiro é preciso dizer que o desenvolvimento de facto foi um fenómeno espantoso que transformou tudo e transformou também as zonas mais pobres. Portanto, é verdade que há um avanço em todo o lado e a redução da pobreza tem sido mais extraordinária nos últimos 10, 15 anos do que nos séculos passados. Por outro lado, tomámos consciência desse tipo de situações e também hoje, digamos, sentimos mais esse sofrimento do que sentíamos antigamente. Não é? Quer dizer, as pessoas, é verdade que estão a ser exploradas e, no entanto, estão melhor do que estavam antes de o serem, porque quando viviam isoladas no meio da selva as coisas eram muito piores. Portanto, aqui a situação é bastante mais ambígua do que parece. E se não podemos estar todos contentes porque as coisas estão resolvidas, não estão, por outro lado, é também preciso notar o avanço extraordinário que isso levantou, que isso criou nas próprias pessoas. Agora, a doutrina tem afirmado exatamente isto, quer dizer, a preferência pelos pobres, o destino universal dos bens, são dois princípios fundamentais que se ligam aqui, e, portanto, esta preocupação de não ter um avanço que, em certas zonas, seja causado pela desgraça noutras, não é? E, em particular, a preocupação com os mais desfavorecidos, com os mais pobres. A questão é uma questão planetária hoje, e, portanto, também tem uma complexidade muito maior do que antigamente. Mas a doutrina tem chamado muita atenção para isso e é exatamente nas zonas mais desfavorecidas, mais infelizes, onde a Igreja tem uma presença maior e mais intensa e onde se sente mais essa presença. Portanto, a doutrina social da Igreja, ela não é tanto uma técnica ao serviço de um partido político ou de uma ideologia económica, ela é mais um apelo às consciências de quem governa, de quem tem empresas para administrar, é por aqui. Exatamente, portanto é a mensagem de Cristo, a mensagem não é outra coisa, portanto não é preciso aprender outra coisa, é aquilo mesmo, só que aquilo mesmo depois nos problemas concretos, e portanto quando estamos a falar de finanças e temos os problemas técnicos dos juros e o que é aceitável ou não é aceitável, quando estamos a falar de comércio, quando estamos a falar da família, quando estamos a falar do casamento, quando estamos a falar das doenças e dos problemas da eutanásia, quando estamos a falar desses problemas, levantam-se um certo número de questões, essas sim técnicas, concretas, e onde a doutrina, no Evangelho, a mensagem de Cristo, tem que ser confrontada com isso. E, portanto, exige-se um conhecimento, cada um no seu sítio. Mas não é outra coisa, quer dizer, não é diferente. São os 10 mandamentos, são as bem-aventuranças, são as obras de misericórdia. É isso que fala a doutrina social da Igreja. Mas levantam-se alguns problemas muito concretos que todos nós conhecemos e que não se levantavam há uns tempos, não é? Porque tem evoluído. E é muito interessante exatamente porque a doutrina é talvez caso único na história. Quer dizer, nós não temos nenhuma instituição que com 2000 anos de ensinamento coerente, com uma presença em todo o mundo, esteja a usar precisamente esse conhecimento anterior dos padres da Igreja, depois dos doutores da Igreja, de centenas de anos, em múltiplas áreas, para ajudar a responder à pergunta concreta que temos hoje. Cada Papa tenta responder à questão concreta que tem diante de si, através dos documentos, agora o último foi a Laudato Si, que saiu em 2015, mas temos textos anteriores, que não pretendem dizer outra coisa, é a mesma coisa de sempre, é o Evangelho. O que muda é a realidade. E, portanto, os Papas sentem a necessidade de apresentar de novo, para os novos problemas, a doutrina de sempre. E é isso que eles têm feito um esforço. E, portanto, é uma coisa que sempre muito baseada em citações. Nós temos as citações primeiro da Escritura, evidentemente, e depois a seguir dos padres da Igreja, dos doutores da Igreja, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e depois a seguir dos próprios Papas anteriores, que têm feito esta elaboração. E esta orientação extraordinariamente coerente, muito rica, porque, como eu dizia, nenhuma outra instituição tem 2000 anos de relação. Tanto património de conhecimento. Exatamente. Além do Espírito Santo, evidentemente, mas isso é especial. Mas além do Espírito Santo, temos 2000 anos de elaboração em múltiplas áreas que nos ajudam muito a pensar sobre estes assuntos. E, portanto, os cristãos têm na doutrina social da Igreja um tesouro de reflexão quando se confrontam com um problema que mais ninguém tem, e é extraordinário. É professor de doutrina social da Igreja na Universidade Católica. Considera que os seus alunos saem preparados para implementar esta doutrina nas suas realidades profissionais?
Bem, primeiro, em todo o ensino da Universidade Católica pretende ser uma manifestação desta doutrina, portanto não é só nesta cadeira de doutrina social da Igreja específica que essas coisas são ensinadas, em economia, em gestão, em finanças, nos vários assuntos. Eu só ensino na área de economia, portanto só na Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, não nas outras faculdades, mas nessa faculdade essas coisas têm que estar prontas no próprio tratamento concreto das questões. Mas depois há uma cadeira própria para tratar isso mesmo, para ver em termos académicos, portanto é um trabalho académico, é uma cadeira universitária e portanto pretende estruturar isto de forma ordenada, com teoremas, princípios e elaborações, para as pessoas ficarem com a cabeça arrumada sobre estes assuntos e conhecerem depois relativamente aos problemas concretos e enfim, a questão evidentemente na minha cadeira é essencialmente as questões económicas, portanto é uma parte, aquilo que eu chamo de doutrina económica da Igreja, que é uma parte da doutrina social da Igreja, trata essencialmente dos dois grandes capítulos sobre o trabalho e sobre a economia, são os dois grandes temas como o compêndio divide estes assuntos económicos, mas também ele aborda as outras questões, a política, a família, a diplomacia, etc., que também fazem parte da doutrina social da Igreja, embora mais rapidamente. Como professor numa Universidade Católica, eu gostava de lhe colocar uma questão, que é saber se a Universidade Católica tem o dever de preparar profissionais para viver o Evangelho, ou não faz parte da sua responsabilidade? Não, faz parte da sua responsabilidade, evidentemente. A Universidade Católica, como todas as obras da Igreja, tem esse objetivo, não é? É anunciar Jesus Cristo, essa é a sua função. Não é? É associado a Jesus Cristo de uma certa maneira particular, e assim como um hospital católico tem como objetivo tratar os doentes, e para tratar os doentes tem que tratar os doentes, mas tem que o fazer em nome de Jesus Cristo, aqui também temos que responder a questões muito técnicas, não é? Todos nós temos que trabalhar na área em que estamos a trabalhar, mas o espírito é um espírito de anúncio do Evangelho e uma presença na universidade, numa universidade que não é fácil, numa universidade que tem os seus quês, tem, aliás, é um dos sítios mais difíceis de evangelizar, digamos assim, e portanto uma presença na Universidade Portuguesa da Igreja, que aliás foi a fundadora das universidades, é a Igreja que fundou as universidades no século XII, no século XI, mas que evoluíram e as universidades católicas no mundo têm passado por desafios muito, muito exigentes, muito difíceis, estamos a ter uma realidade, mas é essa a sua função e portanto evidentemente não pode fugir dessa função. E consegue conciliá-la, consegue levá-la a bom porto? No final vamos pedir na misericórdia de Deus. Quer dizer, como todas as obras da Igreja têm sempre muitas falhas e muitas fraquezas, e é nas nossas fraquezas que o Senhor vai fazendo a sua presença, não é? E portanto, enfim, é preciso confessar-nos todos os dias, cada vez que dizemos isso, mas de qualquer maneira tentamos fazer a diferença e eu penso que é uma realidade real, verdadeira, uma presença real de Cristo, e em particular nestas manifestações muito pontuais, mas não só, em todas as outras, é um sítio onde se vive Cristo. É fácil criticar, e é verdade, são pecados dos homens, e temos muitos pecados como todas as outras organizações, como toda a Igreja, santa e pecadora ao mesmo tempo, mas penso que é uma importante presença e penso que a Igreja em Portugal vê nestes 50 anos, estamos a celebrar 50 anos da Universidade, que é uma realidade que faz muita falta e que é uma pena se não continuar. E para os cristãos, de uma forma geral, a doutrina social da Igreja, na sua opinião, é já conhecida, ainda é desconhecida? A própria Igreja tem ajudado a evangelizar os cristãos neste sentido ou não? Como é que estamos nessa matéria? Mas também aí temos uma ambiguidade, como todas as ambiguidades da Igreja, como eu dizia, não é? E eu preciso dizer, primeiro, os meios hoje são melhores do que nunca. Não é? Ao fim de um grande esforço, foi possível em 2004 publicar o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, porque ela era uma sequência de textos diferentes, para autores diferentes, em épocas diferentes, os papas com coisas distintas, porque cada época tinha a sua. E foi tudo arrumado e organizado. Portanto, hoje existe um compêndio que está disponível de borla na internet, qualquer pessoa pode consultar. O Papa Francisco acabou de publicar um segundo manual, o DOCAT. O DOCAT é um manual para jovens, portanto é uma doutrina social da Igreja para jovens, mas aquilo não é para jovens, é para toda a gente. Qualquer pessoa pode usar aquilo, cheio de fotografias, muito bem feito, sempre com pergunta-resposta, portanto é uma estruturação muito aparentemente, portanto, os meios nunca podiam ser melhores. Estas coisas estão facilmente acessíveis na internet, tal como as encíclicas, e portanto, quem quiser vai lá. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu disse há bocadinho, a doutrina social da Igreja é o Evangelho. Qualquer pessoa que vá à missa e conhece o Evangelho faz a doutrina social da Igreja. Muitas pessoas pretendem ter uma técnica e querem estudar a doutrina social da Igreja e aprofundar, e eu costumo sempre dizer, o melhor sítio onde se faz a doutrina social da Igreja é no confessionário, não é? É aí que as pessoas se confrontam com os problemas e é aí que o Senhor lhes fala. Portanto, também não podemos exagerar na importância. Agora, terceiro ponto, é preciso estudar,
e está disponível e, infelizmente, não é tão estudado como devia. Como eu dizia há bocadinho, há aqui uma certo desânimo, porque os católicos cristãos têm na doutrina social da Igreja um tesouro único, mesmo em termos intelectuais, quer dizer, em termos de profundidade, sobre qualquer assunto que apareça, desde um problema de salários a uma questão de uma lei, desde um problema de família até à questão internacional, de sanções e coisas destas, qualquer questão que apareça na comunicação social, nós temos na doutrina social da Igreja uma elaboração com uma profundidade, com uma abrangência muito mais vasta do que qualquer outra área ideológica, e há muitas ideologias por aí, e de facto não a usamos como devíamos. Portanto, por outro lado, é um desânimo. Eu penso que este desânimo tem que ser composto com as duas primeiras coisas, não é? Primeiro, nunca foi tão acessível como hoje, e segundo, é no fundo o Evangelho. E, portanto, quem conhece e quer aplicar a vontade de Cristo nos problemas concretos, encontra-o porque ele revela-se, e não apenas nestes meios. Mas terceiro, por isso mesmo, os meios são sempre mal utilizados, é uma pena. Também é preciso fazermos um esforço de estudarmos um bocadinho mais. Exatamente. Como economista, eu pedi-lhe que olhasse assim um pouco para o nosso atual sistema económico. Como economista, à luz da doutrina social da Igreja, quais seriam os grandes erros que nós podemos apontar? O que é que neste momento mais diverge daquilo? Bem, o Papa São João Paulo II afirmou 2 erros, em 2 encíclicas consecutivas, na Laborem Exercitis Ações Sociais, que eu diria que são os grandes erros do nosso tempo. Chamou ao primeiro o erro do economismo e afirmou como o erro de considerar o trabalho como um outro fator qualquer, esquecer a dignidade do trabalhador, a dignidade da pessoa nesta tarefa. Isto é verdade para o trabalho, é verdade para o consumo, é verdade para várias coisas. Que todas as vezes que numa atividade social, e em particular económica, nós perdemos de vista a dignidade da pessoa. Este é o primeiro erro. O segundo erro que ele fala na Solicitud de Reis Sociais, em 87, é o erro do consumismo. E aí o problema é de nós fazermos do consumo dos bens a finalidade da nossa vida. Ambos são erros do materialismo, diz ele, são uma tradução do materialismo. E se nós quisermos olhar com esta grelha de leitura por parte do Papa São João Paulo II para as questões do nosso tempo, nós vemos que praticamente todos os dramas que temos na nossa economia, mesmo os dramas diretamente económicos, quer dizer, o problema do endividamento, o problema da banca, todas as questões do orçamento de Estado, estas dificuldades que em particular em Portugal, mas não apenas em Portugal, talvez ainda mais na Grécia e noutros países, estamos a viver, podemos interpretá-los facilmente como tradução destes 2 grandes erros, que são, entre muitos outros, não são eles apenas, mas são aqueles que o Papa São João Paulo II, para este tempo, a formulou com mais clareza e estão bem caracterizados. Eu penso que esses são os grandes. Que é, no fundo, colocar a economia e a produção de bens e prestação de serviços acima da própria pessoa. Acima da pessoa e acima da sua salvação. Seja o próprio, com o seu consumo, fazer de si, seja aquele que fazemos aos outros quando os instrumentalizamos. Instrumentalizar a sua vida a favor do consumo, ou a vida dos outros a favor disso, é um erro do materialismo, diz o São João Paulo II, mas tem essas duas faces, o economismo e o consumismo, e que são infelizmente um drama, e um drama que não é dos maus, é de todos. Quer dizer, é uma armadilha em que nós caímos, é uma atenção que temos de ter permanentemente. O erro maior é nós acharmos que estamos acima disso, ou que já está resolvido, ou que esta lei permitiu, ou que eu sou católico e por isso não é verdade. É uma tentação que me renasce a cada momento. E por isso é que é muito importante chamar a atenção, e é por isso que os Papas têm chamado muita atenção para isso. O Papa Francisco tem-no feito à sua maneira, com imagens muito contundentes, muito visíveis, falando na idolatria do dinheiro, na idolatria do bezerro de ouro. É a mesma coisa, visto agora do outro lado. Enfim, tem muitas imagens muito interessantes, mas são estes os grandes erros do nosso tempo, de facto. É um tempo de alguma abundância, onde nós já temos abundância. Mesmo os mais pobres têm mais abundância do que tinham, onde felizmente as coisas estão a melhorar e onde aparecem novos fantasmas, novos demónios para nos tentar. E esse é algo muito concreto que as pessoas tocam no dia-a-dia, porque, por exemplo, pensar numa família em que o pai e a mãe trabalham. Hoje o número de filhos também é muito determinado, não pela generosidade do coração, mas por aquilo que o nosso dinheiro consegue providenciar ao nosso filho, não é? Exatamente, nós pomos isso à frente de outras coisas e, portanto, mesmo com boa intenção, porque essas coisas não são por más intenções, essas são as armadilhas piores, mas onde de facto nós sacrificamos a este nível de bem-estar que achamos impositivo, já nem sequer discutimos, é à partida e tudo o resto está subjugado a isso, porque é isso que vemos na televisão, é isso que ouvimos nas conversas, é isso que pouco e pouco, e portanto nós deixamos-nos embrulhar por estes critérios do mundo
que se vão, sempre com boas intenções, porque o mundo não parece mau, parece sempre bom, nos vão destruindo o que é essencial, o que é importante, e as pessoas destroem-se a si próprias, pondo a carreira à frente da família, pondo os filhos em segundo lugar, mesmo por causa da televisão ou por outras coisas, e eles são vendidos à televisão, eles deixam-se embrulhar para a televisão, pela internet, e hoje tudo isso está disponível com uma facilidade espantosa, e depois quando se dá por isso é só quando as vidas já são destruídas. E muitas vezes também temos no caso das mulheres, aqui estou aqui a fazer uma introspeção também um bocadinho, que é este sucesso profissional que também é exigido às mulheres, como se só esse sucesso profissional fosse garantia de que elas fossem dignas como pessoas. E isto é algo que também se vive de uma forma muito concreta na nossa sociedade. Claro, não, o primeiro erro é este, exatamente. Não é? Quer dizer, a pessoa afirma-se pela sua profissão, afirma-se por aquilo que conseguiu. E depois tudo está centrado nisso. Antigamente o trabalho era uma coisa que a gente tinha que fazer para se alimentar a família, porque o importante era a família, o importante eram as pessoas, o importante era as pessoas serem felizes, darem-se bem, mas as pessoas trabalhavam de quenchada, era um trabalho horrível, desagradável, porque era preciso. Quando o trabalho passou a ser agradável, que é uma coisa ótima, hoje a maior parte das pessoas tem um trabalho que não é, enfim, todos nós resmungamos muito, mas de facto não tem aquele peso do trabalho antigo, agora tem este problema adicional, quer dizer, nós resolvemos o problema anterior, agora é um trabalho agradável, mas passou a ser tentação, e portanto as pessoas fogem de casa para se enfiar num emprego, porque a carreira é fundamental, tem muito que fazer, todos nós dizemos isto, deixamos-nos embrulhar e sacrificamos coisas espantosas, seja adiando os filhos, seja às vezes não lhes ligando nenhuma, porque estamos com coisas que depois nem sequer conseguimos ter dinheiro para gastar o dinheiro, nem sequer temos tempo para aquilo tudo que queremos, deixamos abandonar depois as sobras, a sociedade do descarte, como diz o Papa Francisco, que nos embrulha, e as pessoas, mas isto é extraordinariamente sedutor. Portanto, como eu dizia, um erro não é dos maus, é de todos. Todos nós temos de estar permanentemente a lutar contra isso, porque é muito latente, e as mulheres que são o centro, digamos, da família, aquilo que é o elemento aglutinador, quando falha aí, falha tudo, não é? É o vértice, no fundo, da geração da vida e também aquela que neste momento decide. Exatamente. Se há família ou se não há família, não é? Tem esse poder. E o que é extraordinário é que isto é feito em nome da libertação da mulher, isto é feito em nome da dignidade da mulher, e é isso mesmo que está a destruir a dignidade da mulher. Quer dizer, de facto, podemos observar, objetivamente, que as mulheres hoje são mais utilizadas, seja nos empregos, seja na pornografia, seja do que alguma vez foram, em muitos casos. Quer dizer, de facto, antigamente, apesar de trabalharem muito mais, de sofrerem muito mais, eram muito mais dignas, eram dignificadas, e hoje não são dignificadas porque a sua dignidade deixou de ser como mulher, passou a ser como outra coisa. Portanto, a oportunidade de ser outra coisa destrói a sua dignidade como mulher, porque hoje, de facto, estar com as panelas em casa não é digno. Mas esse é que é o problema. Quer dizer, quando isso já não é digno, a razão porque a mulher é digna não é ser mulher, é ser outra coisa. E entregamos a dignidade a outra coisa, nesse sentido estamos a destruir a dignidade da mulher. Há quem fale que tudo isso é orquestrado. Tem esta visão de que estamos perante a existência de um governo mundial que tenha outros propósitos? Sinceramente, acho que é muito difícil dizer isso. Quer dizer, o mundo é muito grande. O mundo é muito grande. Isto não quer dizer que não haja forças, claro, as forças, quer dizer, primeiro, as forças do mal, quer dizer, essas existem sempre, mas a outro nível e não ao nosso. Não é? Quando estamos a falar disso, nós estamos a falar, evidentemente, do mistério do mal, que é um mistério bem palpável e que depois se manifesta. Nesse sentido, há uma coordenação superior, digamos assim, transcendente, não a este nível. Eu acho que dizer que as pessoas, de facto, que há forças organizadas que têm como esse objetivo, penso que é demais, embora haja claramente muitos interesses e muitos movimentos que às vezes até parecem estar coordenados, mas penso que não se deve exagerar nisso. O mundo é muito grande. É a primeira coisa a dizer isto, o mundo é muito grande. Felizmente é muito grande e ninguém o controla, nem para o bem nem para o mal. Né? E temos que ter esta humildade. Quando nós achamos que há uns maus horríveis que querem destruir isso, também, de certa maneira, é uma arrogância. Uma arrogância da nossa parte por acharmos que os outros podem e nós temos que os combater. Tudo isso acho que há um exagero, uma destruição. Não ajuda. Põe-nos mais nervosos, mais assustados, não facilita as coisas, e sobretudo temos que ter a certeza que no final Cristo vencerá. Portanto, se há alguma manipulação geral, é para o bem, porque Deus está acima de todas as coisas, e portanto a criação é muito boa e portanto está virada para o bem. Não sabemos, não negamos a existência do pecado e da miséria, mas se há algo, o bem vence. Temos que ser cristãos também de esperança. Exatamente. E com esperança.
Como economista, considera que se nós vivêssemos na economia, no trabalho, na política, a doutrina social da Igreja, teríamos uma economia mais próspera? Claro, claro que sim. Claro que sim. Seria uma economia diferente, né? E a prosperidade media-se de outra maneira. Mas, de facto, seria uma economia virada para a felicidade. Né? Quer dizer, o objetivo último do ser humano é a felicidade. O objetivo último da economia é o bem-estar. E o meio que utiliza é os bens. Né? O bem-estar e a felicidade podem estar bem alinhados, mas podem estar mal alinhados. Né? Isto foi explicado por São Tomás de Aquino com toda a clareza no século XIII, exatamente como eu estou a dizer. E, portanto, para um economista hoje, podemos encontrar em São Tomás de Aquino estas coisas bem definidas. Portanto, o objetivo das riquezas é o bem-estar, o objetivo do bem-estar tem de ser a felicidade. Se estas três coisas estiverem alinhadas, nós temos uma economia bem orientada. Se houver aqui um desvio pelo caminho, os tais erros que eu falava há bocado, acontece. Ficamos com essa ideia, foi um prazer falar consigo, o nosso tempo chegou ao fim, mas havemos de voltar a este tema numa próxima oportunidade. Agradeço-lhe e até uma próxima. Muito obrigado. Assim que nos acompanha, espero que tenha gostado deste tema. Voltamos a ver na próxima semana. Onde vamos ficar? Pobreza ou fartura dele tudo virá. Princípio e fim da vida.